E aí, Marcão? Grande Lênio, tudo bem? O que houve aí? Você atrapalhou ou não? Olha, eu tentei entrar pelo computador e, infelizmente, não sei por que motivo, eu enviei a solicitação para você, mas só estou conseguindo pelo celular. Ah, sim, mas era para ser pelo celular. Pois é que eu tenho Instagram no computador e tentei facilitar. Ah, você é o cara todo high-tech, por isso. Tá E eu certo. estou anos-luz ainda, mas enfim, a gente se esforça, né? É, Primeiro, queria te agradecer, é uma alegria estar com você, sabe, da minha admiração, do meu carinho, do meu respeito, pessoal e profissional. Então, é realmente uma honra, né? Assistir a sua transmissão com o nosso querido Pedro Serrano. Aprendi muito aí com ambos. Foi realmente uma alegria muito grande. Parabéns por esse espaço, viu? bom, o escritório aí, o Streck Trindade aí tá montando isso aí, algumas lives, até para nós mantermos nossa sanidade, né? Isso é Nesses tempos, importante. nesses tempos difíceis. E então quero agradecer o Marco Aurélio Carvalho de ter aceito o nosso convite, né? Estou vendo aí Tardelli, estou vendo um monte de gente aí que está dizendo que estão nos assistindo. Bom, eu queria primeiro que você falasse um pouco para nós, Marco, e do grupo Prerrogativas, que acabou assumindo um protagonismo bastante importante nessas lutas democráticas do Brasil. Nós estamos fazendo notas a todo tempo, você liderando. Como é que surgiu a ideia e desde quando existe assim para os nossos não convertidos? Porque nós estamos sendo assistidos por convertidos e não convertidos. Então, vamos aproveitar aí só para fazer uma propaganda também do nosso grupo Prerrogativas, né? E qual é o busilis do nosso grupo aí? Você que é o nosso líder do grupo. Bom, te agradeço mais uma vez pela oportunidade. Então, me dizendo que o áudio é ruim, eu coloquei, na verdade... Para mim, tá bom. Só um minutinho, só um minutinho. Sugiro que o Marco abaixe o volume, só um minutinho. Melhorou ou não? Eu estou bem, para mim tá ótimo. Estranho. Vamos lá, melhorou? Ótimo. Para quem pediu o nome do vinho, da taça, é um Chardonnay Mathilde francês, muito bom. Enfim, vamos lá. Vamos lá. Agora eu acho que ainda está com eco. Colocar o fone de ouvido, eu coloquei, olha, gente. Estou seguindo aqui as orientações dos colegas, queria agradecer, mas eu não sei por que esse... Melhorou? Estranho, né? Bom. Engraçado que o meu aqui está absolutamente, mas assim, ouro e fio. Pois é, eu também estou ouvindo. Só um minutinho. Eu já desliguei o computador. Segui as orientações. Está dizendo que está com eco. Vamos lá. Só um minutinho. Pronto. E continua com eco. Melhora. Melhora um pouco, não? O áudio está com eco. Que coisa estranha, Lênio. Vai prejudicar bastante. Inclusive, o meu retorno também está com eco. Quem sabe eu ponho um fone de ouvido também. Talvez seja isso. Você? Não sei, Você vou está me ver. ouvindo perfeitamente? As pessoas não estão me compreendendo. O eco continua. Vamos ver aqui. Acho que você tem que colocar. Melhorou? Vamos ver. Agora sim. Então. Melhorou, turma? Isso. Olha, queria agradecer Samuel e outros colegas que entendem melhor de tecnologia do que nós dois juntos, né, Lênio? Agora ficou ótimo. Mas, enfim, queria agradecer mais uma vez essa oportunidade, né? Falar em pouquíssimas linhas, vários colegas do Prerrogativas, o Caio, o Tardelli, o Fabiano, enfim, vários outros, estão nos acompanhando. Aproveito para mandar um abraço para todos eles, né? Esse grupo é um grupo, enfim, que passou a atuar a partir de 2010, 2012 e teve, na verdade, uma atuação mais decisiva no episódio de afastamento da ex-presidenta Dilma Rousseff. Nós sentimos, enfim, que havia estavam avançando na perspectiva, enfim, de retroceder direitos e garantias individuais, e os atentados contra o Estado de Direito em especial estavam se somando
enfim, né, aos montes. Então, nós imaginávamos que a gente precisava reagir. E as instituições, de um modo geral, que representam, enfim, os operadores do direito, estavam muito quietas, né? Algumas, inclusive, quando resolviam falar, falavam bobagem, né? Vamos ser muito franco aqui, nós sabemos muito bem qual foi o papel que a OAB ocupou especificamente nesse episódio de 2016. E por conta, enfim, da omissão de alguns, ou da ação, digamos, muito aquém daquilo que a gente esperava, a gente resolveu se reunir para tentar, enfim, esboçar uma reação. Conseguimos, hoje nós somos, enfim, um grupo que tem mais de 300 pessoas, são 250 pessoas no WhatsApp, que é o limite permitido. Nós temos uma fila, né, Lênin, de quase Sim. 200 pessoas querendo ingressar ao grupo, e é um grupo formado por variados profissionais que atuam, enfim, na área jurídica, são operadores do direito, professores de diversas áreas, direito do trabalho, constitucional, administrativo, criminal, enfim, e operadores do direito, como procuradores do Estado, desembargadores, advogados, propriamente ditos, enfim. Um grupo que nunca deixou de se manifestar, né? Recordando um pouco as sábias palavras do nosso querido Padre Antônio Vieira, né? Pelo que fizeram são de condenar muitos, pelo que não fizeram todos, a omissão é o pecado que se faz não fazendo, né? O Prerrogativas nunca se omitiu. E você, que é uma grande liderança, inclusive foi elogiado merecidamente pelo grupo com a nossa caneca, né? A Sem caneca dúvida. Lênin Streck do Preô, sabe muito bem o quanto você nos inspirou e o quanto você nos conduziu em momentos dificílimos, na defesa das instituições, quando o Supremo estava sendo atacado, nós tivemos a coragem e a ousadia, enfim, de fazer a defesa do Supremo, do papel do Supremo dentro das instituições democráticas, além de, enfim, um papel importantíssimo e com o apoio da Defensoria Pública, o querido Pedro Carriello, né, a quem eu Sem abraço aqui, dúvida, sem que está nos dúvida. acompanhando também, né? Em nome dele, quero agradecer a todos os colegas da Defensoria. Trabalho também naquele projeto, o Código do Moro, né? Que nós conseguimos combater no Congresso e aprovar, enfim, propostas, digamos, mais razoáveis, né? Presunção da inocência, você fez uma belíssima sustentação que nos encantou a todos, foi realmente um momento alto do Supremo Tribunal Federal. Então é um grupo que não está se omitindo, está realmente fazendo o contraponto, está tendo a coragem e a ousadia de pautar o debate na nossa área. Bom, de todo modo, nós até futebol jogamos, enfim, né? Você é um belo goleiro, aliás. Para mim foi uma vou... surpresa, eu confesso para você que eu não imaginava que você jogasse tão bem. Eu sou um goalkeeper, né? Eu sou do tempo antigo. Eu sou... E por isso que nós vemos os jogos, eu homenageio o grande goleiro Yashin. Mas aproveitando essa questão, Marco Aurélio, que tu falavas aí da nossa atuação do Prerro naquela defesa candente institucional do Supremo Tribunal, nós estávamos lutando pela presunção da inocência, mas mais do que isso, pelas instituições. Não sabíamos se nós ganharíamos ou perderíamos, se nossa ação fosse ou não fosse procedente na luta pelo 283 do CPP, e fomos fazer a defesa da instituição Supremo Tribunal naquele momento tão atacado. E continuou sendo atacada, o Supremo Tribunal. Por isso que eu queria pegar o gancho de falar do inquérito aberto hoje, a pedido do PGR. Finalmente o PGR se movimentou, né? De algum modo, eu espero que seja para valer, e o ministro Alexandre de Moraes dá uma decisão para abrir o inquérito. Eu penso que é válido. Eu falava hoje com o Cacai sobre isso, e o Cacai, eu acho que botava hoje um post lá no Prerro, no sentido de pode não estar diretamente posto o presidente da República, mas isso é um pouco como uma CPI, quer dizer, você sabe como começa, mas não sabe como termina, né? Sem dúvida. Eu acho importante essa abertura desse inquérito aí, você não acha? Não há a menor dúvida. A gente critica quando tem que criticar e aplaude quando tem que aplaudir. Exatamente. Foi realmente uma atitude acertada e muito corajosa, sobretudo nos dias de hoje, né? Infelizmente, nós temos uma plateia ávida por justiçamentos, né? O papel da mídia nesse processo precisa ser repensado, porque incensou essa plateia, que está cá entre nós, inclusive com o apoio da TV Justiça, pressionando de forma direta os ministros do Supremo. Então, um deles, ou alguns deles, né, terem coragem para enfrentar e pautar esse debate é louvável, né? Nós não podemos deixar de registrar. Então, eu concordo na íntegra contigo. Acho que o PGR
enfim, agiu de forma tímida, mas pelo menos se movimentou. Inclusive, ele está perdendo a governabilidade interna, né? Ele foi questionado pelos seus pares e acho que ele realmente não tinha outra alternativa, né? Ele fez o que pôde, digamos, na versão mínima do possível, mas de alguma forma já é um passo, né? Não, e interessante que, veja, o Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Sul, eu até postei, o desembargador presidente Voltaire de Lima Moraes, e quem está nos assistindo aí também, alguns desembargadores, e eu mando meu abraço para o Conrado Kurtz, o presidente Voltaire, eu fui assessor, ele foi procurador-geral de Justiça e eu fui assessor 4 anos do desembargador Voltaire, então procurador-geral, e ele lança uma nota importante contra esses movimentos antidemocráticos, etc. A Associação dos Procuradores da República, etc. Então, muita gente se movimentou. E, além de tudo, esses movimentos e o próprio presidente da República conseguiu unir Gilmar Mendes e Roberto Barroso. Uma coisa absolutamente inusual, né? Exato. Nós estávamos no Supremo, inclusive, no auge da tensão, enfim, que foi instalada na relação de ambos, né? Eu lembro Exatamente. bem, enfim, estávamos com o colega Juliano Breda, que fez também um belíssimo trabalho, conselheiro federal da Ordem, e com outros colegas, e ficamos perplexos com o que ali assistimos, né? Então, imaginar que hoje eles estão tendo a capacidade de interagir e dialogar é, no mínimo, interessante, né? Não, e aí eu aproveito para lhe falar e perguntar, né? Outro dia a gente brincava na época das tensões de que aqueles que se omitem parece que estão como o sujeito que alimenta o crocodilo com a esperança de ser comido por último. Nesse momento, há algumas ações, por exemplo, Roberto Barroso, Gilmar Mendes e o próprio Toffoli. Há muitas omissões ainda de autoridades, outras, de outros setores. Importante o que você está dizendo. E que deveriam, porque nesse momento, aquela história da omissão, quando vê é tarde, né? Quando se vê, então, parece que tem gente que alimenta o crocodilo querendo ser amiguinho do crocodilo, achando que vai comer ele por último. Não. É isso que o padre Antônio Vieira, né, o mestre do conceptismo barroco português, dizia, né? A omissão é o pecado que se faz não fazendo, né? É uma ação negativa, não há a menor dúvida. E nesse caso especial, cá muito entre nós, né, Lênio, um dos ministros que se manifestou agora recentemente precisa fazer uma autocrítica, né? Que foi um dos ministros que mais incensou essas hordas todas ávidas pelos tais justiçamentos e foi o ministro que talvez mais tenha ouvido tal sentimento das ruas, né? Enfim, de qualquer forma, a partir de agora parece que ele está se reposicionando, né? Antes tarde do que a noitinha, né? Como você diz, né? Então, antes da tarde do que a noitinha. De todo modo, há muita gente hoje nesse processo todo que ajudou Pari Mateus, né? Sem dúvida. Nós teríamos, claro, se a gente tivesse uma outra composição no Supremo, uma outra composição nas forças políticas que enfrentaram esse processo, a história poderia ser outra. Eu estou vendo aqui várias manifestações dizendo Lênio no Supremo, uma coisa que a gente defendeu com alegria, e você sabe cá entre nós que foi uma possibilidade real, né, e concreta. A gente conversava com eu, Serrano, e outras pessoas, e seu nome foi seriamente considerado, e se acabou não indo pelas virtudes, né, não pelos defeitos que cá entre nós não conhecemos, nós que somos seus amigos ainda não vimos, né? Mas a bem da verdade, seguramente você teria feito ali um papel maravilhoso, ninguém duvida disso. Aliás, quero aqui inclusive registrar, assistir, né, ao vivo a tua sustentação e comentando com alguns colegas, Caio Leonardo que estava lá, entre outras pessoas, foi muito bacana a gente observar o respeito dos próprios ministros pela figura, né, do nosso querido professor Lênio, né? Realmente foi muito interessante observar a forma como eles acompanharam o desenvolvimento do teu raciocínio, né? Queria fazer esse registro, mais do que merecido e justificado, né? Obrigado, então, querido. Não podia passar sem essa, né? Obrigado. Olha só, eu queria também falar um pouco sobre essa questão, antes de entrar em algumas questões mais, eu queria só falar um pouco do momento político também, dessas questões hoje que nós estamos vivendo,
do consequencialismo, enfim, de gente que acha que pode deixar morrer pessoas pela economia. A gente tem discutido bastante isso, né? E veja que eu leio, não sei se foi a Gisele ou alguém que postou, que o Witzel, lá no Rio de Janeiro, tem um projeto para privatizar, ou o Juarez Tavares falou, de privatizar até a UERJ. Não vou discutir esse assunto com você, mas eu quero dizer que veja como são as coisas nesse momento. As pessoas dizem que o mundo vai mudar depois do coronavírus, que as pessoas vão ficar melhores. Eu não tenho nenhuma ilusão com relação a isso. Eu acho que o mundo, para mim, hoje é uma espécie de Big Brother, assim, daquele troço da Rede Globo, e acho que não vai mudar. Os coaches, os youtubers, toda essa gente vai continuar. Então, o homem empreendedor que hoje vai para as ruas, porque o Marco Aurélio, tem gente que bota uma pequena empresa, não faz nenhum planejamento, se endivida, e quando dá uma crise dessa, ele não pensou no futuro, ele demite, e aí ele acha que tem que sacrificar a saúde em nome da economia. Veja que o Financial Times, esses dias, escreveu que nós estamos pensando de novo em face das crises, do neoliberalismo, etc., de uma Bretton Woods. Quer dizer, de volta ao Estado, o maldito Estado. E parece que o Witzel, algumas pessoas não ouvem isso. Tem gente, e o próprio ministro da Economia, acha que o caminho é privatizações quando o mundo está demonstrando e pedindo socorro ao maldito Estado. Não tem a menor dúvida. Aliás, tem até uma ironia interessante nisso tudo, né? Veja, um dos partidos que tem debatido esse tema no Congresso Nacional é o tal do Partido Novo, né? Que defende, na essência, o Estado mínimo, né? E agora está querendo se socorrer do Estado para salvar os grandes grupos empresariais, em especial o sistema financeiro, né? É um paradoxo, uma situação realmente absurda. Agora, um momento como esse, né, Lênin, é um momento de revelação, usando, digamos, a metáfora da fotografia, né? Eu acho importante para a gente ver onde estão as instituições e as pessoas e a forma como essas instituições e essas pessoas enfrentam esse desafio, né? Vale mais um registro aqui, a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, no país inteiro, tem feito um trabalho incrível na defesa dos mais vulneráveis, que são, evidentemente, os primeiros, digamos, vitimados por um vírus ou por qualquer outra situação que se alastre pela sociedade, até pela situação de hipossuficiência econômica e uma série de outros aspectos que já foram estudados por gente que tem mais propriedade para falar a respeito. E as instituições, pelo menos ao que parece, algumas delas estão dando as respostas adequadas. Na falta, digamos, de um presidente que esteja à altura desse desafio, nós temos, né, o Fernando Haddad falou isso, eu concordo, temos um verme na presidência da República, o desafio é enfrentar o vírus e o verme, né? Mas na falta de um presidente que tenha o estofo necessário para desenvolver tarefas que estejam à altura desse momento, a gente pelo menos está tendo uma boa resposta e tem que reconhecer aqui da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, em vários aspectos, inclusive na questão do socorro aos setores mais vulneráveis, e também do Supremo Tribunal Federal, do Poder Judiciário e da Defensoria, em outras instituições. Falar em Defensoria, eu estou vendo aí Nádia, Carla e tal, falando sobre a Defensoria do Rio e de São Paulo. Uma bola picando para você. Você ainda ontem me mandava um WhatsApp sobre aquele projeto, sobre essas tentativas, parece que querem construir containers. Como é que é essa história aí, Marco Aurélio? Sem dúvida, eu acho a Defensoria... Para botar velhos, presos velhos... Quer dizer, velhos, eles dizem que quem tem mais de 60 anos, simplesmente, né? 60 anos, para trabalhar não é, né? Para trabalhar não, exatamente. Para trabalhar não é. Agora, para poder ser descartado... E esse negócio aí dos containers e tal, o que tem o Sérgio Moro por trás aí, como é que é isso? Olha, foi uma das questões que ele pautou, que nos preocupou demais, né? Assim como diz respeito à resolução 62 do CNJ, né? Nós sabemos a situação dos presídios, né? No país, nós temos verdadeiras masmorras medievais. Que, aliás, não é invenção nossa, é do ex-presidente do Supremo quem disse isso. Exato. Masmorras medievais é do presidente, claro, Peluso. Né? E depois o Supremo, usando a frase dele, declarou os presídios em estado de coisa inconstitucional. Exatamente. Como diz o Marco Aurélio, o estado de coisa inconstitucional. Né? Exatamente. Uma situação, enfim, que já não é que beira o colapso, já foi ao colapso. Sim. Né, no colapso. Nós temos mais de 800 mil presos no país, em situações absolutamente indignas, não há a menor dúvida, não vamos entrar aqui no mérito, né?
dessa discussão, mas, a bem da verdade, o ministro da Justiça, em especial, também, a exemplo do presidente, né, do país, não está à altura desse momento. Infelizmente, o Ministério da Justiça se encolheu. O Gilmar, o ministro Gilmar, o ministro Gilmar, que gosta de futebol como nós e faz metáforas de futebol, né, ele usou a metáfora sobre Champions League, né, que nós estamos jogando a Champions League e o ministro Sérgio Moro, desaparecido e tal, está jogando na terceira divisão. Por sinal, corajosa fala, né, do ministro. Palavras do ministro Gilmar Mendes, que merecem ser aqui reproduzidas e louvadas pela coragem. Sim, merece reconhecimento e aplauso, não há a menor dúvida. Pela coragem, pelo senso de conveniência e oportunidade. Pouquíssimas palavras, ele disse tudo, né? O Ministério da Justiça, você bem sabe, Lênio, sempre teve no país um papel extremamente importante. Em todos os governos da nossa jovem democracia, de 88 para cá, era o grande ministério, inclusive mais importante do que a própria Casa Civil. Cá entre nós, inclusive, a disposição geográfica, né? Até confirma esse entendimento, né? E, infelizmente, é um ministério que se encolheu, né? O Moro, manifestações completamente pífias, está fugindo do debate, está se escondendo e está realmente, com toda a franqueza, saindo menor do que entrou. E já entrou pequeno, hein? E já entrou pequeno. Exatamente. Exatamente. E essa questão aí do sistema prisional, que é agora eu estou vendo que na Papuda está aumentando o número de infectados. É inexorável que isso vai acontecer. É inexorável. E ao mesmo tempo, e aí eu lhe boto no colo, não combinamos nenhum roteiro, mas a conversa vai indo, eu jogo no seu colo. Sim. Outro assunto, Marco Aurélio. Vi agora, antes de entrar no ar aqui, o Bolsonaro, e aliás estava sendo comentado no grupo, aliás o que não é comentado no grupo Prerrogativas, né? É verdade. Sempre voltando e saudando o nosso grupo Prerrogativas e também outros grupos que são grupos que ajudam, né, a democracia. Tem um grupo que eu participo, você participa de vários grupos também, a gente pode saudá-los também, claro. e tem um que eu participo que é coordenado pelo meu querido Mário Barbosa, lá do Pernambuco, de Nazaré da Mata, que é o Saber Não Ocupa Espaço. Eu sempre saúdo eles também, o nosso Resistência Democrática, enfim, todos esses. Mas o presidente Bolsonaro quer o fim do isolamento ainda essa semana. Exato. Mas o Taishi e o Guedes não querem, porque querem uma saída programada. Isso, de novo, demonstra que há uma dissintonia dentro do próprio governo num momento de crise como essa, que devia ter um errado ou certo, devia ter uma direção, né? Lênio, muito importante você ter pautado esse debate. Eu quero só fazer um registro em relação a isso, até por provocação das pessoas que estão nos acompanhando, pelo que eu vi aqui. Eu acredito realmente que esse grupo, aliás, que esse governo, eu até escrevi sobre isso, né? Um artigo foi publicado no nosso site, www.prerro.com.br, momento jabá, e eu até escrevi sobre isso. Eu acho que esse governo, ele cria uma crise para enfrentar outra crise, tá? Então, com toda franqueza, essa, digamos, de sintonia no discurso, na minha avaliação, isso tudo é programado. Enquanto, na verdade, o governo, com a política do diversionismo, né, atrai a plateia, o Congresso Nacional, numa agenda aí sim negativa, quando tem que aplaudir, a gente aplaude, quando tem que criticar, a gente tem que criticar, está tentando aprovar, na verdade, tentou, aliás, aquela MP, que é um absurdo, né, da carteira verde e amarela. Inclusive, aqui vale mais um registro, trabalho valioso do Sindicato dos Advogados de São Paulo e da ABRAT, Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas, a nossa querida presidenta Alessandra, o presidente Gaspar, fizeram e fazem um trabalho incrível e conseguiram segurar esses retrocessos todos. A MP foi reapresentada e espero que a gente consiga combater os excessos que seguramente serão veiculados. Mas respondendo à sua pergunta, né, a sua provocação, o Brasil está indo de encontro ao que, na verdade, o mundo está fazendo, e, digamos, nas suas melhores práticas, né? Portugal é um exemplo disso, né? Se nós não investirmos profundamente num isolamento horizontal, pelo menos durante talvez mais do que um mês e meio, 2, nós vamos levar o sistema de saúde ao colapso. O primeiro estado que colapsou nessa área foi o Amazonas. Infelizmente, hoje nós temos mais do que 100%, né, do sistema comprometido, porque está totalmente ocupado e tem gente na fila, gente morrendo nos corredores.
Inclusive uma denúncia que foi feita pela Vanessa Gradiotin, grande Sim. senadora, que inclusive integra também o nosso grupo, né? Então, Sim. infelizmente, o Bolsonaro está indo na contramão, né? O que o mundo está definindo como adequado para poder fazer, digamos, né, entre aspas, uma flexibilização, é você ter uma testagem em massa. No Brasil, Lênio, nós temos 29 testes a cada 100 mil habitantes. Na Islândia, são 12.041. Eu não preciso chegar nessa média. Eu posso ir, por exemplo, para, sei lá, Venezuela. Venezuela são 1.054 testes a cada 100 mil. A subnotificação é assustadora. Hoje, no mundo, nós temos mais de 2.300.000 infectados e já temos mais de 180 mil pessoas que faleceram por conta desse vírus. No Brasil, os números, na verdade, estão chegando em óbito a quase 3 mil e em contágio declarado a mais de 40 mil. E nós sabemos que tem subnotificação nas duas bases. Então, o presidente precisa de um programa para flexibilizar. Ele precisa ouvir a ciência. Não pode ser apenas, tão somente, uma vontade. Todos nós queremos voltar ao convívio social, sobretudo quem empreende, quem depende, enfim, das portas abertas, né, para oferir e distribuir renda. Todos nós queremos, enfim, efetivamente viver dias melhores, né? Queremos sair dessa quarentena. Mas esse isolamento tem que ser produtivo, né? E nós temos que buscar uma flexibilização racional, né? Não há a menor dúvida. Ao que parece, o governo de São Paulo vai apresentar alguma coisa que vai ao encontro, né, desse desenho na próxima quarta-feira, amanhã, né? Infelizmente, o Bolsonaro está fazendo o oposto, né? E aí acho que o Supremo Tribunal perdeu a oportunidade naquela ação que o Pedro Serrano, um abraço ao Pedro Serrano, nós falamos outro dia na live, aquela DPF firmada pelo Pedro Serrano e mais alguns, inclusive do nosso grupo e de outras pessoas, era uma oportunidade para o Supremo Tribunal fazer um importante avanço com relação à questão dos leitos de SUS, etc. Sem dúvida. E já como um aviso, um estado de necessidade, porque o que vem por aí, e o Supremo fez a opção por um não conhecimento. Eu fiquei surpreso, principalmente, e por isso sou generoso no comentário, pela história, né, de quem deu a decisão, né, Marco? Que, por sinal, sempre foi um ministro que nunca, na verdade, deixou de ter, digamos, a coragem de ser contra-majoritário, né? Em momentos dificílimos. Ele não tinha nenhum problema em circular nas ruas e, enfim, correu o risco que ele correu. Né? Sempre agiu com a consciência, aplicando o direito dentro da forma E nós sempre defendendo institucionalmente, né, o Supremo Tribunal, nesses momentos difíceis, nos surpreendeu um pouco. De todo modo, também nos surpreendeu, eu quero saber sua opinião, a decisão do Supremo com relação ao afastamento dos sindicatos, né, contra a clara disposição legal. Isso aí, essa questão me preocupa, porque com isso, a vingar essa tese de uma espécie, e de novo, estou falando de pessoas, de ministros que historicamente têm estado presente nas grandes questões, e acabamos de falar há pouco disso, né? Mas meu medo nesse sentido é que uma certa jurisprudência da crise dê aso, por exemplo, à própria possibilidade agora de reedição dessa medida provisória que caducou deliberadamente e que não poderia ser e não pode ser republicada, né, ou reavivada. Então, contra a clara disposição, o simbólico disso é muito grande, porque coloca no saco toda a luta de sindicato. O sindicato não serve para nada, mesmo estando na Constituição, Marco? Não há a menor dúvida. Essa decisão foi uma decisão que preocupou a todos nós. Porque ela é um precedente agora. Não só precedente X, mas porque é o precedente do Supremo Poder. E aí vem a minha discussão com o Pedro Serrano esses dias, da distinção entre legalidade extraordinária e estado de exceção. Quer dizer, a Constituição prevê todos os mecanismos e o direito prevê. Eu não preciso sair dele e invocar Santo Agostinho ou qualquer coisa desse tipo. E, lamentavelmente, aí o Supremo passou pelos limites, né, que a gente pode chamar isso, entre aspas, limites semânticos, e na próxima ele passa de novo? Essa é uma questão extremamente relevante. Aliás, você pautou duas questões, eu queria comentar as duas, né? Pedro Serrano é um ícone para todos nós, enfim, né? Nós bem sabemos, né, o quanto ele nos conduz em momentos de trevas, né?
é uma mente lúcida e realmente um operador privilegiado do direito, tem uma visão estratégica que eu acho que poucos, né, têm condição, enfim, de alcançar. Vai aqui o nosso abraço para ele, o nosso reconhecimento pela colaboração que ele tem dado para a democracia brasileira, né? Ele teve, assim como você, a coragem, num momento, enfim, ainda muito difícil, de denunciar o avanço do estado de exceção, né, e os retrocessos que, enfim, se anunciavam e se anunciam de uma forma corajosa e, em alguns momentos, até solitária, né? Muitos colegas, entre nós, inclusive, viam com, talvez, um certo alarmismo, né? Infelizmente, as profecias do Serrano, assim como do Streck, se confirmaram, né? Vocês merecem o nosso reconhecimento por estarem sempre à frente, né? Mas vamos lá, o primeiro registro que eu queria fazer em relação a essa ação que ele propôs. O nosso sistema de saúde, infelizmente, não está preparado, embora a média de leitos, comparada com o que a gente vê no mundo, até que é razoável, né? Nós temos, na verdade, salvo melhor juízo, 2,6 leitos, né, a cada 100 mil habitantes, e a OMS determina como, digamos, um número razoável, a partir do qual se pode ter uma suposta tranquilidade, o número de 3 leitos. O Brasil nem está tão distante. Nesse sentido, ele está até melhor do que outros países, inclusive do que o próprio Estados Unidos. Né? Pedro fala, inclusive, eles falam na ação nesse sentido, né? Sem dúvida nenhuma. O problema é o seguinte, se nós não tivermos uma fila que, digamos, faça com que as vidas se equivalham, né, entre sistema público e privado, nós vamos ter problemas seríssimos. Não há a menor dúvida que diversos dispositivos constitucionais serão desrespeitados. Eu, particularmente, não tenho nenhuma dúvida. É um tema polêmico? Não há a menor dúvida que é um tema polêmico. Mas vou te trazer um dado, Lênio. Na região de Brasilândia, em São Paulo, região periférica, de praticamente 100, digamos, de cada 100 pessoas que são hospitalizadas e vão à UTI, metade, aproximadamente, acaba sucumbindo. Você tem uma ideia da gravidade. Se você for a outras regiões, esse número chega, digamos, a 1% a 2%. Então, essa questão precisa ser pensada com muita seriedade, como foi pensada na Espanha e como, enfim, foi pensada também em outros estados, em outros países, né? Estados Unidos é um exemplo, né? Infelizmente, né, a nação poderosa, podia enfrentar tudo e a todos, não está tendo condições de enfrentar a crise no seu próprio território, né? Situação muito triste, em especial de Nova York, né? Em especial de Nova York. Então, esse tema é um tema que eu acho que o Supremo ainda está devendo uma melhor reflexão. Isso traria segurança para toda a população, não tem a menor dúvida, né? Espero que a gente consiga, digamos, achatar a curva para enfrentar essa crise de uma forma, digamos, satisfatória, né? Que menos pessoas sejam atingidas por esse vírus, né? Hoje, graças a Deus, eu tive uma notícia incrível de um grande amigo meu que acabou, enfim, isso estava me afligindo muito, que estava, né, na UTI e que saiu da UTI. Então, foi para mim um sopro de esperança enorme, né? Infelizmente, conheço outras pessoas que não tiveram essa sorte, mas esse eu, desde o começo, acreditei que ia enfrentar com muita força e enfrentou e, de fato, saiu e a notícia chegou agorinha, né? O seu segundo assunto, que também é muito relevante, me traz uma preocupação ainda maior. No momento que nós estamos vivendo, né, uma pandemia em que esses setores, digamos, hipossuficientes, mais vulneráveis, estão ainda mais desprotegidos, pensar numa situação como essa, tirar o sindicato de uma mesa, eu acho que é muito triste. Eu acho que é um precedente gravíssimo. Uma medida que atendeu a interesses, digamos, cá entre nós, econômicos, né, seguramente, né? E mais contra, não é uma questão aí. E aí voltamos àquela questão dos limites interpretativos. Nós podemos ler romances, podemos ler, fazer interpretações, etc., mas é como no futebol. Agora já nem é mais isso com o VAR, mas antigamente eu brincava, como eu fiz mestrado em 1984, então eu sou recepcionado pela Constituição, eu sou lá do antigo regime, e então, na época, a gente brincava, né? Eu fiz que o Herbert Hart faz uma metáfora sobre o jogo de cricket. Como aqui não tem jogo de cricket, eu levo para o futebol. Então, eu dizia, para falar um pouco da zona da franja da lei. Então, tem interpretações do tipo... então, meio metro para dentro, meio metro para fora, o juiz, na hora, dá o pênalti e você vai lá, discute e tal... Isso, né, em 83, 84. Hoje tem VAR e já com 10 centímetros, você já sabe que foi ou não foi pênalti. Ok? Mas na época eu dizia isso. Mas nenhum juiz poderia dar pênalti no meio-campo. Sem dúvida. Então, hoje, quando você tem
interpretação, por exemplo, está escrito: não se pode reduzir salários, etc, etc, a não ser por acordo e pá. Ali tem sindicatos. Não dá para fazer essa superinterpretação, e o Humberto Eco fazia essa denúncia das superinterpretações. Então, essas questões são muito perigosas para mim, porque elas têm o fato e o simbólico. Porque se hoje eu passo por cima desse dispositivo constitucional que está lá no capítulo específico de direitos, amanhã eu posso, dizendo: olha, naquele caso nós já fizemos essa ultrapassagem dos limites interpretativos, semânticos, ou como queiram, dos significados convencionais que se tem sobre determinado texto, e agora, por que não também neste outro caso? E aí nós criamos perigosos precedentes, né? De todo modo, eu quero aproveitar só também e falar também, alguém falou ali do leito de Procusto. Essa história eu contava lá também nos anos 80 do século passado. Procusto é uma questão mitológica. Procusto tinha um castelo, era um bandoleiro, ele tinha um castelo no deserto, e todo mundo que por ali passava no deserto, ele recepcionava-os na sua casa, dava vinhos, mulheres e tudo, homens e tudo que as pessoas queriam, só tinha uma condição: que dormisse no seu leito. E aí o leito de Procusto, ele media 1,70 m, 1,60 m, e quem media mais ele cortava um pedaço, e quem media menos ele botava na maquininha. Então, no fundo, um pouco, o presidente da República, com suas sístoles e diástoles diárias, cotidianas, é um pouco do leito de Procusto. Ele faz adaptações dos seus diálogos, adaptações dos adversários e dos temas, né? Então, alguém que colocou o leito Procusto aí, eu vi ali passar na tela, quero cumprimentar pela lembrança. E aí vem outra questão que eu quero falar nessa nossa live, sobre, de novo, o papel do Estado. Quando estamos falando da ação do Pedro Serrano, que lamentavelmente foi fulminada de início, mas para agora, para frente, não vamos dizer: nós avisamos, nossas perspectivas sobre o papel do Estado são bem diferentes de outros que têm um papel, uma ideia mais liberal, que eu respeito profundamente. Mas, nesse momento, há um sinal claro, elementos objetivos que nos mostram dos fracassos da saída do Estado nas questões fundamentais, como a questão, por exemplo, da saúde, da própria segurança pública, porque abandonou a questão prisional, e o caos está aí, e tudo isso. E o Estado, eu acho que quando o Financial Times falou em novo Bretton Woods, que é a conferência de 44, ali simbolicamente está se dizendo: olha, quando terminar esse negócio aqui, velho, o sujeito que chegar e dizer assim: a saúde toda vai ser privada, esse sujeito não vai se eleger para nada. Eu penso assim. Não há a menor dúvida. Eu acho que esse é o grande desafio, né, Lênio? O Estado vai ter que se repensar. Eu vejo com muita preocupação movimentos recentes, enfim, na tentativa de diminuir o papel do Estado, né? Uma das áreas em que eu atuo... Todos os dias você vê isso, Todos os dias, aliás, nós já conversamos sobre isso, né? O que a gente quer mesmo, como operador do direito, como profissional, é segurança jurídica e previsibilidade, né? Eu vejo algumas funções públicas, enfim, alguns serviços públicos, mesmo que delegados, né, a particulares colaboradores, sendo, pelo menos na tentativa, repassados, enfim, né, a empresas e conglomerados econômicos. Isso me traz muita preocupação, né, a usurpação de função pública. Por outro lado, veja, por exemplo, né, agora mudando um pouco de assunto, mas ficando, digamos, no mesmo guarda-chuva, né? Os Estados Unidos mesmo está discutindo o papel estratégico que o Estado pode ter e deve ter para algumas questões, né? Ele desacelerou a indústria que, digamos, produzia itens que eram considerados, sobretudo para um país que gosta de se aventurar,
em guerras dos mais variados tipos e espécies, para todos os gostos e todas as matizes, né, ideológicas, enfim, ele acabou desestruturando um setor da indústria muito importante. Hoje, os Estados Unidos não têm condições de produzir, por mais que isso possa parecer simples para muitos de nós, e acho até que talvez seja, a história vai fazer uma releitura, os tais dos equipamentos de proteção individual. Tem que tudo a China. Tudo a China, eles têm que comprar. Exato. Eles tinham, na Segunda Guerra Mundial, assim como outros países, tinham uma reserva, mas foram diminuindo o papel do Estado, achavam que isso não era importante nas questões estratégicas. Então, me preocupa muito, com toda a franqueza. Tem funções do Estado que devem permanecer com o Estado. Não há a menor dúvida. E isso vale para várias questões, né? Não há a menor dúvida. Nós sabemos bem disso, né, Lênin? A Ingrid aí está perguntando, está falando, alguns eu consigo pegar rapidamente, enquanto o Marco fala, eu leio ali, né? Que as mesmas pessoas que defendem o Estado mínimo, eles querem vacinas públicas, aí se preocupam agora, é mais ou menos como o sujeito que era contra a vacina e agora está louco por vacina, ao mesmo tempo, quando há um problema da crise. Em 2008, o maldito Estado foi chamado de volta para salvar o capitalismo, para salvar todo mundo. Dúvida. E agora, de novo, pensa como a França está falando, a Itália está vendo o problema do Estado e a questão da saúde. A Inglaterra, por exemplo, cujo serviço de saúde foi todo privatizado e quem anda por lá de vez em quando, eu mesmo, e pergunto para as pessoas, e os caras diziam, bem antes da pandemia, diz que a medicina praticada para Patuleia, né, para o povo lá, é a medicina daquele Tilenol, paracetamol. O cara do hotel contando, enfim, essas coisas todas. Então, é inacreditável, né? É inacreditável. Então, nesse sentido, Marco, eu quero... Alguém também falou aí sobre essa gente, e só para nós quase fecharmos, essa questão é muito importante para quem conhece o passado, tem espelho retrovisor, e hoje, dia de Tiradentes. Reverenciando libertas quaesquer certamen. E por ironia da história, Tiradentes morreu lutando por liberdades. Quanta gente no Brasil morreu por liberdades? Sem dúvida. Para restaurar a democracia depois de anos e anos de ditadura, e tem negacionistas dizendo que não foi ditadura, que é o negacionismo que eu chamo, né? E no direito também tem os negacionistas. Paradoxalmente, um dia antes de Tiradentes, 2 dias antes, você vê as pessoas pedindo AI-5, que foi a pior coisa. Que povo esse? Aí, por isso eu estou falando isso, porque alguém aí me chamou a atenção, disse, professor, os nécios estavam presentes? Eu respondo, sim, os nécios foram para a rua pedir que lhe prendam. Os nécios foram para a rua pedindo, fazendo uma ode ao vírus. É uma passeata como lá no regime do generalíssimo Franco. Viva a morte! Viva a morte! Você não teve o desprazer de acompanhar, eu fui à farmácia, estou em isolamento produtivo, né? Trabalhando muito, graças a Deus, enfim, com toda a equipe do escritório, com os colaboradores, mas eu tive o desprazer de acompanhar um pouco dessas manifestações na Paulista, porque eu passei perto da região. Eu fiquei realmente perplexo. É o retrato de um setor da sociedade que resolveu, digamos, aparecer, que foi empoderado, né? Infelizmente, nós temos paralelos, né, com a história recente do mundo, né? Até por conta disso, quero fazer um registro, você fez o registro de Tiradentes, nós comemoramos agora os 77 anos do Levante de Varsóvia, né? Do gueto de Varsóvia. Embora eu não seja da colônia, eu tenho, digamos, muita afinidade com esse tema, né? É um tema que me toca muito, muito profundamente. Falei a respeito disso com o Márcio Tenenbaum, com a nossa querida Esther, com outros colegas, Toron, Tufik, Podvol, enfim, que são da colônia, né? Que são da colônia. Agora, eu tenho na família, eu tenho na família também. A minha filha é casada com alguém da comunidade. E, na verdade, nós temos que discutir esses temas para que eles não sejam reproduzidos, para que a história, enfim, não se repita, né? Como já disse sabiamente alguém. Mas, Auschwitz nunca mais. O novo direito, o direito depois do segundo pós-guerra é Auschwitz nunca mais.
Sem dúvida. Hoje o Juarez Tavares, que é um ícone para todos nós, estava pautando um pouco desse debate no nosso grupo, né? Infelizmente, um pouco do sentimento, né, da população alemã que estava presente, né, na ascensão do Hitler, eu vejo, sem nenhum exagero, evidente, sem tentar de alguma forma vulgarizar esse episódio triste, né, do mundo, da história, enfim, do mundo, mas eu vejo que tem paralelo com uma parte dos setores da sociedade, né, onde nós estamos, né? É lamentável, tanto no judiciário como na sociedade de um modo geral. E aí eu vou chamar a colação um autor alemão, historiador, Bernd Ritters, que escreve um livro chamado Die unbegrenzte Auslegung, que é uma interpretação não constrangida, mostrando que o autoritarismo de Hitler não foi criticado e controlado. Então, uma interpretação não constrangida, não controlada, ele diz assim, a doutrina jurídica não fez as críticas necessárias nem ao judiciário, ao Ministério Público, nem às autoridades naquele momento lá na Alemanha. O resultado, ele foi indo, e de repente ele estava no poder. Eis a questão que eu queria pegar o teu gancho esse para chamar a atenção para o nosso lado, para o direito. A comunidade jurídica, nós somos 1 milhão de advogados. 1 milhão de advogados no Brasil. E parcela deles, eu vejo isso por manifestações, são a favor do não direito. Pode um negócio desse? Inacreditável, mas nós estamos vivendo no direito, Lênio, nas nossas entidades. Queria fazer também esse registro, que eu acho que é importante. O registro a favor e em solidariedade ao nosso Felipe Santa Cruz, né? Exato. Exato. Nós estamos vivendo um momento interessante na história das nossas instituições. É a tal, pegando, na verdade, um termo da economia, né? É a tal da tempestade perfeita a nosso favor. As entidades representativas dos operadores do direito nunca caminharam, digamos, tão lado a lado, né? Estão afinadas, estão concatenadas em torno de objetivos comuns. Nós temos o Sindicato dos Advogados de São Paulo, nós temos a APRAT, nós temos o IASP, a ASP, a OAB de São Paulo, a OAB Federal, diversos conselheiros no país inteiro, enfim, o IDDD, que faz um trabalho magnífico, né? Atual presidente, colega nosso Hugo, o ex-presidente Fábio Tufik, tantos outros que por ali passaram, que também estão conosco, o IBCCRIM, da presidente Eleonora Nassif, fazendo um trabalho incrível. Então, pelo menos nesse sentido, nós podemos, enfim, talvez ficar um pouquinho mais tranquilos, né? As entidades estão sendo conduzidas por pessoas que têm a dimensão da responsabilidade que esse momento nos impõe, né? Nós, inclusive, não sei se publicamos o texto ou não, o manifesto ou algo assim, que era da nau dos insensatos, sobre aqueles advogados que fizeram um pedido de instituição do Felipe Santa Cruz e nada mais passou do que uma nau de insensatos, né? Enfim, que aquele que é o best-seller de 1494, escrito pelo Bertolt Bernal, não lembro o nome, Sebastian Brandt. Nós vamos cair daqui a pouco a gente vai sair do ar aqui, porque isso faz assim e sem aviso. Eu quero só avisar aqui, acho que é o filho ou a filha do César Passolt, meu grande professor, que está assistindo, perguntou se ia fazer uma live com ele. E, claro, o César Passolt é meu professor, sempre foi e será nos próximos 100 anos. Um grande abraço a todos. E hoje eu publiquei no meu Facebook um decreto que alguém descobriu que proibia o gado na Avenida Paulista. É um decreto do tempo de 1800 e tal, 1700 e tal. E aí tem uns gaiatos lá, alguns gaiatos, né? Porque isso é um trabalho, eu simplesmente publiquei isso descritivamente, sem nenhuma intenção, apenas mostrando como um processo de arqueologia jurídica faz com que a gente encontre textos velhos de vez em quando. Eu apenas publiquei. E que deveriam ser atuais, né? E resolver o problema das manifestações que nós tivemos na Paulista. Eu nem estou fazendo. Não pode circular por ali. Eu nem estou fazendo juízo de valor, se me entende. Claro, nem precisaria. Caiu por uma luva, né? Querido amigo, abraço a todos que nos acompanharam. Antes que a gente saia do ar, beijo para você, para todo mundo. Beijo, uma alegria enorme. O nosso Prerô, para o André Caran. Isso, para o André Caran Trindade, para a Thaís, do nosso Streck Trindade Advogados, que proporciona esse conjunto de lives e agradecendo sua presença. Até mais. Até mais. Obrigado, viu? Foi uma honra. Valeu, querido.
Tudo de bom para você, querido. Vamos voltar com um jogo de futebol, hein? Sim, sim, vamos fazer. Vamos desafiar o Chico Buarque outra vez. Não, eu estou encarregado disso, querido. Isso, nós vamos marcar. Acabando a pandemia, nós vamos comemorar no campo. Chico, brasileiro. Quando nós saíamos do campo, ali saíamos do campo depois da nossa vitória, né, com o 2-1, aquele dia. E uma ponte que você deu que me lembrou Rodolfo Rodrigues. E narrada pelo Juca Kfouri. Pelo Juca Kfouri. E ele dizia, então, eu fiquei encarregado, e você sabe, Chico me encarregou, de fazer a revanche. E estava planejando, e aí deu essa pandemia, mas depois da pandemia, vamos fazer a revanche Prerrogativas versus Politeama. E desta venceremos. Venceremos. Exatamente. E vamos levar o VAR, porque a última vez fomos garfados, e eu tenho gravado no vídeo, a Rosane, minha mulher, gravou, e que não foi pênalti, aquele pênalti que acabou dando a vitória para o Politeama. A gente deixou porque nós estávamos no campo do adversário. Exatamente. Não, e até havia uma pressão da torcida muito grande, enfim, nós recuamos em face do momento tático, né? Fizemos um recuo tático. Mas venceremos. Muito obrigado mais uma vez. Tchau, querido. Valeu. Um beijo também para a Carol. E quem sabe se ela está assistindo, o Chico pode estar assistindo também. Quem sabe, né? Enfim, sim. Olha, lá do Rio. Na próxima homenagem que nós vamos fazer para o Aldir Blanc, nós queremos que você cante, viu, Lênio? Fizemos na uma forma com Moraes Moreira que está lá no nosso site. Na forma da lei e do decreto. Na forma da lei.